Lúcia, como é que o ser humano se conecta? Como é que nós nos conectamos com o mundo? Através dos 5 sentidos, aqueles 5 sentidos que nós aprendemos lá desde pequenininhos, né? O olfato, a audição, o paladar, o tato e a visão. Isso vai se aplicar na conexão com o nosso cliente. E a conexão que vende. Porque a conexão, ela é uma das melhores formas de comunicação. E para nos comunicarmos com o nosso cliente, realmente vendermos, precisamos nos conectar com ele. E nós vamos pensar o seguinte, na nossa loja física, quando nós entramos na nossa loja física, por exemplo, quem já tem seu empreendimento, sua loja física, o que é que você sente quando chega ali? Você pode ter a vitrine, que atrai, né? Sempre a vitrine atrai. Às vezes você está do outro lado da rua ou passando despercebido pelo shopping e aquela vitrine te atrai. Pode ser uma cor, pode ser a disposição das coisas que estão ali interessantes. Então ali a visão já foi sensibilizada. Quando o nosso cliente se aproxima, ele pode sentir um cheiro. Né? Tem até uma loja, né, gente, aqui nós somos de Salvador, tem uma loja que quando a gente passa na frente, ela tem o cheiro próprio dela. Exatamente. Né? Uma loja de roupa de cama. Isso, né? Exatamente. Então, o cheiro realmente atrai. Ele atrai e ele marca. Observe, como você falou, logo da loja de roupa de cama, eu me lembrei, eu sei qual é. Aquele cheiro característico, ele já atraiu. Então, nós podemos utilizar isso para nos conectarmos com o nosso cliente. É um cheiro característico que você gosta, que vai servir para marcar a sua loja. Pode ser, às vezes, até incensos, né? Para quem gosta. Repara aqueles cheiros de incenso, né? Incenso de rosa, incenso de canela. Então, aquilo já marca. Ou um alfazema, ou várias fragrâncias inúmeras. Eu estou citando assim as que estão me lembrando. Então, observe, já sensibilizamos o nosso cliente, já criamos uma conexão em 2 aspectos. A visão e o olfato. Vamos pensar em outra coisa. Será que o nosso público prefere uma loja mais silenciosa, né? Uma loja com som ambiente, uma loja sem som, ou uma loja já com som mais animado? Às vezes, em períodos festivos específicos, se usam músicas daquela ocasião. Exemplo, agora que nós estamos próximos, junho, São João. Né? Então, por exemplo, quando chega próximo a junho, nós percebemos que muitas lojas começam a colocar aquele forrozinho. E isso atrai realmente aquele cliente. Já é mais uma conexão, ó, a audição. Mas assim, se não for a ocasião festiva, né, uma coisa específica. Fim de ano também, né, tem muitas aquelas músicas características de Natal e etc. Mas vamos pensar no dia a dia comum. A pessoa pode escolher, nós como empresários podemos escolher um som que vai tocar na sua loja. Ou um som ambiente, ou um que te agrade. Ou exemplo, se por acaso você trabalha com itens voltados para a música rock, pop rock. Muitas vezes vai estar tocando ali um pop rock ao fundo. Isso já sensibilizou a questão da audição. E vamos lá. Se o nosso cliente ele foi atraído pela vitrine, ele sentiu aquele aroma agradável, ele está ouvindo uma música que tem a ver, então aqueles sentimentos já foram mobilizados. Vamos agora para os últimos, né? Os grandes finale. O tato e o paladar. O tato, como seria a conexão? Quando o cliente realmente chega ali à loja e ele toca naquela peça que ele vai levar. Ele, se for uma roupa, ele vai tocar e vai ver a maciez. E aí já entra a gente ali, né, com o nosso atendimento ao público, nosso atendimento ao cliente especializado. Então, se nós já estimulamos aquela pessoa a tocar porque é mais macio e tal, então o cliente ali já vai se envolvendo com aquele produto mais uma vez. E o paladar seria o quê? A pessoa não vai provar a roupa ou aquele item, se você está vendendo qualquer outro serviço, não vai provar. Porém, aquela velha oferta simpática. Você aceita um pouco de água? Você aceita um cafezinho? Aí, hoje em dia essa loja de luxo que oferece café, né? Vou até beber aqui meu cafezinho. Exatamente, estamos num ambiente de luxo aqui, viu, gente? Tem um cafezinho aqui. Então, conseguimos alcançar mais esses pontos de conexão. É o tato e o paladar, o cafezinho é o habitual. Mas, como eu estava falando, a época do São João, às vezes, onde é conveniente, onde é possível, o pessoal bota um amendoinzinho, um licor. Então, o que é que acontece? Você termina se conectando com o cliente e o cliente ele fica à vontade naquele ambiente. Agora,
Entendi essa parte que você falou sobre as conexões, achei válido e realmente acontece tudo isso. Porém, noto, pensando aqui nas nosso mundo atual, nosso mundo virtual, como é que a gente pode fazer essa conexão, trazer essa conexão, aguçar esses sentidos dentro de um ambiente digital, de um ambiente virtual? Seria possível? Estou achando, né? Esses 5 sentidos do ambiente virtual, achei difícil. Diga aí como é que fica. Gostei muito da sua colocação, Lúcia, é muito pertinente. Porque hoje as redes sociais, elas não só são vitrine, elas não só utilizam a visão para se conectar com o cliente, como realmente vendem, chega realmente a ter o número expressivo de vendas. E como é que foi essa conexão? A visão, é claro, será que o seu site, a apresentação da sua loja lá está legal? O site, ele é interessante, ele se comunica, ele se conecta com o público-alvo, ele tem realmente uma relação com aquele público-alvo que está ali. Então, a questão da visualização do site, será que ele é aquele site fácil, né, da pessoa se movimentar ali dentro? Aí já é a visão. A questão da audição, é claro. Será que até aquele cliquezinho, quando você vai lá clicando em cada item, ele acende, ele ativa o clique e tal? Então, aquilo ali vai ajudando a pessoa a navegar. Mas os outros sentidos, que no caso seria o olfato, sim, o tato e o paladar, isso, que ninguém vai estar lambendo a tela de um computador, do celular, não existe nada disso. Porém, nós podemos aguçar, preste bem atenção nesse detalhe, aguçar a memória sensorial dos nossos clientes, ao colocar assim, por exemplo, esse meu produto, sua pele ficará igual o bumbum de bebê. Na hora, você vai saber a sensação daquela pelezinha macia, é o tato, do bumbum de bebê. Lembrem, pensei quantos e quantos já utilizam essa fórmula e dá certo, porque ela é utilizada porque dá certo. Ou se não, esse cafezinho, o cheiro do café de sua avó, né? Então você está vendendo café, mas se você diz lá, o cheirinho do café de vovó, todo mundo vai sentir o cheiro do café da vovó. Por quê? Porque as sensações, elas têm memória. E é uma memória indelével, é uma memória que não se apaga do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele está lá com as nossas memórias sensoriais e com as conexões que aquilo nos traz. O paladar, idêntico a esse macarrão, é o sabor da macarronada da nona. Pronto, na hora a pessoa vai sentir, vai salivar, lembrando da macarronada da nona. E vai ser envolvida, vai se conectar com o que você está tentando dizer, mesmo ali no seu site, mesmo no Instagram, nas redes sociais, no meio que você utilizar, o TikTok, que é rapidinho, tudo que nós podemos utilizar, todas as ferramentas que podemos utilizar, e realmente vamos conseguir essa conexão. Então, se a gente for parar para observar como as pessoas trabalham, como nós trabalhamos, as pessoas não dizem assim, todos os empreendedores estão ali na luta, tentando se conectar com o cliente. Pense sempre nesses 5 sentidos, porque é a maneira que nós, seres humanos, nós clientes, nos conectamos com o mundo e nos conectamos também com nossos produtos, com nossos serviços. Aquele exemplo, a depiladora, não tenha medo. Venha fazer sua depilação com a gente, que sua pele vai sair lisinha, macia, como quando você tinha 20 anos. Algo desse tipo assim, ou como o de seu bebê, algo que remeta a uma sensação conhecida. Então, eu achei interessante, na verdade, esses outros sentidos que naturalmente não seriam aguçados mediante a tela do computador ou do celular, ou de onde você estiver, mas elas são aguçadas através da sua memória, porque essa memória nós temos, tanto olfativa, né, quanto tátil. Então, se nós remetermos a algo, alguma sensação que a gente já tem, já passou, automaticamente é como se a gente estivesse novamente passando por aquela experiência. Nós revisitamos aquela sensação automaticamente. É uma coisa assim, quando eu falei aqui, eu estava sentindo o cheiro do café que minha avó fazia, porque o café que a gente comprava na padaria, que era moído na hora. Exatamente. Né? Que moía e vinha quentinho. E minha avó chegava e passava aquele café. E nós bebíamos. Então, o sabor, ele veio na hora. Não tem como a gente não se conectar com essa memória, com essa sensação. E a sensação vai gerar o sentimento. O sentimento vai ser o quê? É aquele que vende.
O que vende é o sentimento. Porque depois dessa conexão que o cliente ele está à vontade no ambiente virtual ou na sua loja física, se ele já está ali à vontade, ele já se conectou, ele vai sentir o quê? A vontade de adquirir aquele produto, aquele serviço, a vontade de permanecer ali, de estar ali por mais tempo. Quantas vezes nós fazemos amizades em lojas, em clínicas, em consultas, às vezes até um consultório que nós somos tão bem acolhidos que nem parece que é médico. Repare, hoje já está bem modificada essa questão, né, de consultórios. Antes dos consultórios, nós chegávamos, era aquele cheiro de éter, isso, aquela coisa que você já tinha repulsa, né, do consultório. Hoje em dia não. Observem, nada é sem propósito, né? A comunicação, ela conecta e vende. Observe, a próxima vez que você for num consultório, observe. Eu frequento muito um determinado tipo de consultório de especialidade e eu percebo, quando a gente chega, antes era aquela coisa austera, aquela tela branca e tal, não. Hoje agora, em dia, até os médicos, os próprios médicos, eles estão modificando um pouco o jaleco. O jaleco, que antes era só branco. Acho que estamos vendo médicos com jaleco colorido, com jaleco não tão sóbrio, às vezes bota uma renda, bota alguma coisa para quebrar. Uma textura para poder quebrar, porque tem até uma síndrome que chama a síndrome do jaleco, é que quando a pessoa tá até boa, mas vê o jaleco... Fica doente na hora. Doente na hora. Exatamente. Então... Exatamente, é que a gente percebe. Hoje em dia a gente chega numa clínica, tem uma parede texturizada, é quase instagramável. Você já tem vontade de ir lá tirar uma foto. Exatamente. Não é? Reparem, se não é isso. É essa ideia que nós precisamos trazer também para o nosso negócio. Se você chega num consultório e já tem uma parede que é instagramável, não precisa assim, eu estou falando porque é tão bonito, tão agradável, que a pessoa se sente atraída, se sente conectada. Cria conexão. Cria conexão com o cliente, exatamente. Então essa conexão, ela é de suma importância. E a venda, ela vem com o sentimento, porque a pessoa ela se sente à vontade, confortável, e aí vem nós atendentes, né? O atendimento ao cliente, nós vamos passar aquela segurança para o nosso cliente, naquele produto que ele vai adquirir. Você vai explicar com sinceridade o que é aquele produto, ou para o que ele serve. Às vezes o cliente, exemplo, uma loja de calçados, às vezes a cliente entrou na loja e viu um calçado muito bonito, mas você vai, pega aquele número para ela e leva algumas outras opções. Por quê? Porque você percebe, que é uma cliente, já não é tão jovem, vou trazer um salto um pouco mais baixo, que de repente ela acha confortável, ela já leva 2 pares. Ela está buscando um sapato de festa, então ela quer um salto. Porém, ela precisa de uma coisa mais confortável para o dia a dia, você já leva 2 pares, 3, e vai mostrar, olha, aqui é um escarpão mais confortável para a senhora usar no dia a dia. Tem uma sandália também com o bico aberto para a senhora passear no shopping, quando a gente fica muito tempo no shopping e tal. Então ali, mas com sinceridade, falando aquilo com sinceridade, o cliente também vai perceber o sentimento envolvido quando nós falamos com sinceridade. Aí eu já estou lá na parte final. Porque diz isso, que a gente compra pelo sentimento. E justifica pela razão. Exatamente. Então nós compramos pelo sentimento. E muitas vezes a pessoa tão bem tratada, ela se conectou tanto naquele ambiente que ela vai sentar ali, ela foi comprar um sapato, ela demora 2 horas. Né? O que ninguém, na verdade, precisaria de 2 horas para comprar um calçado. Porém, ela se sentiu tão bem que ela vai ficar ali 2 horas. Aí aquele detalhezinho legal, chama pelo nome. Depois que a pessoa já está ali, que você oferecer um cafezinho, não chega logo naquele mecânico. Isso aí é uma dica já aqui. Vão anotando as dicas. Você não vai chegar, bom dia, como é o nome da senhora? Meu nome é fulano, aquela coisa mecanizada, não. Deixa o cliente se sentir à vontade e tal. Aí quando oferecer um cafezinho, a senhora aceita um cafezinho, uma água. Quando ela disser, eu aceito, aí você pergunta, como é o nome da senhora mesmo? Né? Para poder eu trazer aqui seu cafezinho com açúcar, amargo e tal. Dá aquele toque, assim a pessoa vai falar o nome mais naturalmente. Porque senão fica aquele lance muito mecanizado. CPF, não sei o quê, né? Então a pessoa afasta. Como nós estamos falando do sentimento, observe como o sentimento, aí a pessoa vai falar o nome dela naturalmente, vai se sentir à vontade e vai terminar adquirindo o nosso produto, vai comprar o pacote do nosso serviço, ao invés de ser apenas um serviço. Se ela vai cortar o cabelo, vai fazer um pacote, ela vai cortar, ela vai tinturar, vai hidratar, porque aquele ambiente está agradável. E volta, né? E volta. Né? Porque isso. Quando o cliente ele é bem
cuidado, quando você consegue aguçar, criar essa conexão com os sentimentos, como é o que você está falando aí, a gente volta, a gente deixa de comprar em outro lugar, diz não, eu vou comprar isso em tal lugar, porque em tal lugar eu me sinto bem. Hoje até estava conversando com a pessoa que cuida dos meus cabelos, exatamente sobre isso. O porquê de eu voltar lá, além da proximidade da minha casa, eu me sinto bem. A gente fala, eu me sinto bem. Isso. É o sentimento, a conexão que criou entre mim e essa pessoa. Por isso, eu sempre, pintar, fazer coisa, tudo que a gente fazer, eu gosto de ir lá, já sou acostumada a ir lá. Exatamente. Então, Núzia falou isso acertadamente. E lembrando, meu nome é Mima Coelho e eu sou especialista em atendimento ao cliente. Então, nós estamos aqui justamente conversando sobre isso, sobre a comunicação que conecta e vende. A primeira parte da conexão que nós falamos aqui, que foi essa questão dos sentidos. E nós vimos, né? É interessante, eu também achei isso muito interessante, da gente ter essa memória sensorial, tá sempre aguçando os nossos clientes a memória sensorial, associando com coisas do nosso dia a dia, que a gente já conhece, né? Aquela caneta que você escreve, não borra, não mancha, não sai da linha, todo mundo conhece. É isso. Todos nós conhecemos, faz parte do nosso dia a dia. Ah, se é o esmalte, aquele esmalte que você usa, mas que ele é fácil de tirar, não fica com sua unha vermelha e tal. Então todo mundo já tem essa referência. Nós temos essa referência, né, naturalmente, então vamos usar lá essas dicas, esses insights lá no nosso site, lá na nossa página. E, relembrando, todas as sensações, elas vão gerar o sentimento. É o sentimento, é o desejo, é despertar o desejo do cliente adquirir aquilo. E muitas vezes ele sai de lá, como eu já falei, não só com um par de sapato, ele sai com 2, 3, leva a amiga, a filha, a irmã. Indica. Compra pro marido, pro filho. Né? Lembra da mãe, da sogra de fulano, eu vou comprar quantas vezes? Quem nunca? Vou comprar essa blusa pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe, pra minha sogra, pra minha tia. Você sai dali com um pacote de 6 blusas. Você entrou pra comprar uma. Por quê? Que a conexão realmente foi estabelecida. Não só a qualidade do produto ou serviço, isso é de suma importância, eu nem estou falando sobre isso. Isso aí já é nossa obrigação. A qualidade do nosso produto, do nosso serviço é de excelência na nossa expertise. E, é claro, ele fazer o que ele se propõe. Né? Nem mais nem menos. A honestidade. Ele vai fazer o que ele se propõe. Se nós estamos trabalhando com um copo de água, meu copo de água ele é transparente, então ele é de fácil lavagem. Então ele se propõe a isso, ele é um copo simples, mas ele é de fácil higienização. Então ele tem que fazer aquilo ao qual ele é proposto. Então, as sensações, né, que nossos sentidos e os sentimentos. O sentimento ele virá e a venda, a contratação do serviço, ela será aquela consequência. Mas vamos simplificar aí, mulher. Vamos simplificar. Simplifica a mulher. Qual é assim, a brincadeirinha, né, o trabalhinho que eu vou deixar para todas nós hoje, para nós pensarmos, né? É sempre bom ter uma atividade para movimentar o nosso Simplifica Mulher. E para botar em prática o que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Então, entre na sua loja como se fosse um cliente. Entre. Simplesmente não entre para trabalhar. Não é que nós entramos para trabalhar já com aquele pensamento da empresária. A gente entra olhando, tá limpo, tá sujo e tal. Quem é que já está aí, já abriu, já fechou a luz e tal. Não. Entre como cliente. Entre como cliente na sua loja ou entre no seu site e vá lá e solicite alguma coisa. Como é que você vai se sentir fazendo isso? Perceba as sensações. Será que foi fácil, foi legal? Você se sentiu bem olhando? Será que tem aqueles provadores virtuais? Eu acho aquilo legal. Eu assisti um filme, Gemma, só terminando, complementando o que você está falando, aonde a dona fez isso. A dona, a loja dela só era virtual. Exatamente. E ela faz um pedido para ela mesma para saber como é que chegava. Chegava embalada direitinho. Se a dobra estava certa. E realmente, ela não veio do jeito que ela idealizava. E aí, com esse feedback, ela pôde ir lá no setor onde faziam as dobras. E ela mesma ensinou como é que poderia fazer as dobras e tal, como é que ela queria, uma vez que ela se colocou na posição do cliente, que é o que você está falando. Então é isso, o exercício de hoje é esse. É a gente se colocar na posição do cliente, né? É o atendimento ao cliente. Então, entre no seu site, veja se está legal, se ele é de fácil acesso, você consegue, e veja como é que está essa parte desse estímulo às sensações. Veja o cheiro, o sabor, alguma coisa que dê mais um ponto de conexão com o nosso cliente, isso é muito interessante. E é uma boa forma de avaliar já como é que está ali aquela situação. Então simplifica, mulher. Faça esse teste. Entre no seu site, entre na sua loja como um cliente.
para ver como é que o cliente se sente. Pronto. Então, se você, mulher empreendedora que está nos assistindo, se esse episódio ele fez sentido para você, se te clareou, se abriu aquela ideia, aquela lâmpada na sua cabeça, não fique só para você. Compartilhe com a amiga, compartilhe com a outra empreendedora. Siga a gente no nosso canal do YouTube, o podcast Conecta aí, no Instagram também, o Conecta aí Podcast. E continue nos assistindo, continue compartilhando, deixe seu joinha. É isso aí, é o que eu tenho para dizer para vocês.